eu não sou de nenhuma família com, com caminhada na política. Eu não sou de nenhuma oligarquia. Minha mãe era costureira, meu pai foi tudo na vida. Meu pai às vezes estava bem, aí no outro dia já estava mal, enfim. E era pequeno agricultor, depois, enfim, foi Seu pai é o vivendo. Coriolano Coutinho, né? Coriolano E Coutinho, Natécia na Vieira, Tércia mano. Vieira, né? E, enfim, e nós éramos uma típica família ali de 10 filhos, né? Que eu nasci em Jaguaribe, depois saí mudando tal. E eu confesso a você que eu nunca tinha passado pela minha cabeça ocupar um cargo, né? Porque até que eu entrei na universidade, fui atuar no movimento estudantil, fui aprender no movimento estudantil, ainda era uma época de repressão, mas porém uma repressão mais amena, né? Porque a ditadura já estava terminando, né? E ao sair da universidade, eu fui para o movimento sindical, né? Eu fiz muito movimento sindical, na CUT, Sindicato Farmacêutico, Cine Saúde, até que em 1990 nós tínhamos dentro do PT uma estratégia de fazer com que muitos se candidatassem para conseguir eleger um, né? Jogar, como se diz, voto na cesta, para que quando somasse todo mundo elegia um. E aí eu fui fazer isso, não fui eleito para deputado estadual, mas eu tive uma boa votação, porque eu não saía de João Pessoa, não tinha, né? Aí em 92 eu fui eleito vereador, né? Fui o mais votado do PT, em 96 eu fui reeleito, fui o mais votado da cidade. Depois eu fui eleito deputado estadual e tive a maior votação dentro de João Pessoa, né? E depois novamente tive uma votação muito alta dentro de João Pessoa, de mais de 37 mil votos. A minha impressão era que ao assumir um cargo desse eu tinha que me doar completamente. Eu nunca fiz coisas pela metade. Eu fiz muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu ia do começo ao fim. Você não encontra nada que tenha, sabe, que tenha ficado por irresponsabilidade, do começo ao fim. Eu tinha essa característica e, ao mesmo tempo, eu acumulava na minha cabeça muitas informações. Então, de madrugada, né, eu despachava assim 10 horas da noite, porque durante o dia eu tinha que fazer as outras coisas. De madrugada, assim, chegava para mim, por exemplo, o número de homicídios. Todo dia eu sabia quantos homicídios Santa Rita tinha nessa área integral de segurança pública, quanto João Pessoa Sul tinha, João Pessoa Norte, Cabedelo. Eu sabia tudo isso. E muitas vezes, quando isso fugia, né, do limite ali, eu vou chamar da normalidade, Sim. eu automaticamente eu mesmo ligava para o comandante que comandava a área para poder, não ligava nem para o secretário, era para Dá o uma comandante, resposta. para poder dar uma resposta, saber o que é que tinha acontecido. Então eu sempre fui zeloso com isso. Talvez por isso eu tenha assim uma espécie de desgaste físico muito elevado, né? Porque e depois que eu saí, por isso que nos 2 últimos anos, quando nasceu mais um filho meu, eu tenho 3 filhos, né? Mais 2 de Amanda, nós temos 5 filhos, né? Só fazer uma pergunta para você, Ricardo. Não tem TV na sua casa, não, é? Hein? Ou filho, né, cara? Rapaz, Fantástico. e tu sabe que a gente ainda perdeu 2. Eita. Mas só que meu pai teve, que eu saiba, 18. Uau! Meu Ou pai seja, teve. cuscuz com força na época. Meu pai, vamos dizer assim, não gostava de televisão, não. Mas eu fui fazendo, rapaz, essa coisa toda. E quando chegou em 2023, que nasceu meu último filho, Jonas, aí eu disse, não, eu vou me prometer ficar no mínimo 2 anos com ele, tomando conta, tal, coisa que eu não consegui nos outros, né? Eu não, Ricardo, que hoje tem 35 anos, e Henrique tem 14, eu não consegui, porque eu estava exatamente nessa militância, nessa coisa que me consome integralmente. Então me prometi, passei 2 anos e achei que agora estava na hora
sabe, ajudar um pouco o Brasil, por que não dizer? Eu acho que eu tenho capacidade de ajudar, porque eu tenho uma certa compreensão do quadro político, eu conheço a Paraíba, eu conheço muito a Paraíba, e conheço através das coisas que eu fiz. Por exemplo, aqui em Várzea Nova eu fiz saneamento. Aqui em Várzea Nova e em Santa Rita foi o município que mais fiz habitação popular. Ali atrás do hospital você tem um Rosa de Luxemburgo. Uhum. Né? Aqui em Várzea Nova você tem diversos condomínios que foram feitos na minha época. Eu e Buriti fomos os governadores que mais construiu habitação popular. Né? Eu me orgulho muito disso, porque eu sei o peso para uma família e principalmente para uma mãe de família. Uhum. Antes da presidenta Dilma, eu já colocava as casas prioritariamente no nome das mulheres. Antes da presidenta Dilma, quando era prefeito. Aquele condomínio de Gervásio Maia, lá no Colinas, né, que tem escola dentro, tem creche, tem praça, condomínio bacana para as pessoas sem teto. Todo mundo que foi para lá morava embaixo de lona, não tinha casa. Eu conheci criança de 5 anos que nunca tinha pisado no banheiro. Tu acredita? Caramba! 5 anos. Eu vi, eu convivia. E quando eu comecei a construir aquilo, né, pelo PSH, aí eu percebi que, primeiro, era um tesouro para a família. Segundo, se você colocar no nome da mulher, é mais seguro. Sim, né? sim. Porque o homem, às vezes, é meio desapegado das coisas, tem ali um aperto, vende e tal. A mulher, não. A última coisa que ela vende é a casa. Sim. Né? A habitação. Então, eu fui fazendo essas coisas e, ao mesmo tempo, conhecendo, né? Conhecendo. E eu fico muito grato, porque Santa Rita me deu sempre muito feedback, muito apoio, sabe? E eu tentei sempre fazer o melhor. Às vezes a gente não consegue, mas a tentativa, para mim, sempre é válida.